Constituição, gente, ela está onde? Nós sabemos que no Brasil nós adotamos o sistema do direito constitucional chamado pirâmide de Kelsen. Não é isso? Pirâmide. Onde o topo vai o quê? Vai dar uma orientação geral. Nenhuma lei inferior à Constituição pode contrariar a Constituição. Tem que ter uma harmonia da legislação. Tem que estar amparada pela Constituição. Não é isso? Então é o seguinte. A Constituição tratou de direito tributário? Tratou de direito tributário. Professor, papo reto. O que a Constituição tratou dos direitos tributários? É muito simples. A Constituição definiu quais são os tributos. Nessa parte de tributos, a Constituição definiu de quem que é a competência para instituir esses tributos. Professor, tributos é o primeiro. Sim. Então a Constituição falou, imposto de renda vai ser um tributo da União. ISS vai ser o imposto do município. ICMS vai ser o imposto estadual. Então a Constituição definiu os tributos e a competência tributária. De quem é quem? Primeiro tripé constitucional. Segundo tripé da Constituição. A Constituição definiu que os princípios tributários. Os princípios tributários nada mais é do que a limitação do poder de tributar. Você tem escolha de pagar tributos? Não, você não tem escolha de pagar imposto, não é isso? Você é obrigado a pagar. Então não é um poder muito poderoso por parte da administração pública? É um poder muito grande. A Constituição fez o que, gente? Limitou esse poder para proteger a própria sociedade. Porque se você deixar o governo fazer o que quer, o povo não aguenta pagar imposto, cara. Não aguenta, é papo reto, o leão é feroz, a mordida é grande. Se deixar lá, os caras arrebentam mesmo com o povo. É exatamente isso, a função deles é o que? Arrecadar. Então a Constituição, no sentido de proteger a sociedade, limitou o poder de tributar. E essa limitação do poder de tributar está consagrado no tópico princípios. Princípios. Professor, esse princípios está onde? Basicamente no artigo 150 da Constituição. Papo reto, cara. Papo reto. Sem frescura, cara. Se você quer fazer o concurso para analista da Receita Federal, para auditor da Receita Federal, assistente técnico administrativo, qualquer cargo de fiscal de tributos, auditor fiscal de tributos, MS, ISS, em prefeitura, em estado, se você não souber o artiguinho 150 da Constituição, papo reto, você não passa. Por que você não passa? Porque nesses concursos, a principal disciplina é o direito tributário. E esse direito tributário está todo ele alicerçado nos princípios. Então os princípios são de origem constitucional, onde o poder constituinte, o legislador, limitou o quê? Limitou a atuação da própria administração pública em tributar, instituindo princípios. Professor, fala um princípio aí. Falo. Legalidade. Ou seja, somente a lei pode criar tributos. Está lá, artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. E assim temos que outros princípios. Outro tripé constitucional, das imunidades. Imunidade onde não vai haver a tributação. Então, as principais hipóteses de imunidades estão na onde? Na Constituição. Então, a Constituição, você tem que ter um modelo mental. Professor, depois de você estudar todo o conteúdo, você vai ter que fechar os olhos e pensar assim. Princípios, limitação do poder de tributar, de tributação do Estado. Quais são esses instrumentos? Princípio da anterioridade, princípio da legalidade, princípio do não confisco, não é isso? Vai o quê? Aí você vai ficar fixando, gente, e você vai ter o quê? Um mapa mental, um modelo mental, e você vai o quê? Tira e queda. Então é o seguinte, a Constituição vai tratar de 3 assuntos basicamente. Primeiro assunto, os princípios. Segundo assunto, imunidades. E o terceiro assunto, tributos. Na Constituição, nesse livrinho, verdinho,
que eu tenho certeza que vocês irão comprar a gente lá e fazer, siga a função. Professor, eu tô quebrado, vida de concurseiro, não tem dinheiro, professor. Cara, então vai lá no site do Planalto, baixa uma Constituição atualizada, imprima, encaderne essa Constituição, tá? E faça lá o seu manual. Mas você tem que ter o negócio escrito, hein? E outra coisa, ó, larga a mão de Constituição comentada, hein, cara? Larga a mão disso, hein? Você vai perder um tempo danado e vai fixar pouco conteúdo, hein? Pega só coisa seca. Lá dentro desse livrinho, o direito tributário está no título 6º. O título 6º da Constituição chama-se da tributação e do orçamento. Capítulo 1º, do Sistema Tributário Nacional. Do Sistema Tributário Nacional. Aí tem o quê? Várias seções. Tem dos princípios gerais, dos tributos, dos impostos federais, estaduais, municipais. Tem mais 4 seções esse sistema. Todo concurso público lá na ementa, na sua ementa, está lá na ementa, no conteúdo programático, porque o edital está mandando você estudar, do Sistema Tributário Nacional, significa dizer que a Constituição, que o examinador do concurso quer o seguinte, que você estude o artiguinho 145 a 155. Então, todo o edital que está escrito lá do Sistema Tributário Nacional, você vai ter que estudar esses caras aqui, que é do artigo 145 a 155. Começando, primeiro artiguinho, 145. A União, os Estados, o DF e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Olha só. A Constituição Federal, no artigo 145, está autorizando a União, Estados, DF e município instituir tributos. Cara, pelo amor de Deus, você vai ter que colocar o nome disso aqui, você vai colocar o nome competência tributária. A Constituição está delegando, está autorizando a essas pessoas políticas o que? A União, os Estados, o DF, o município, instituir tributos. Gente, somente a União, somente os Estados, somente o DF e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Professor, a Constituição está criando tributos? Não. A Constituição não cria tributos. Quem vai criar os tributos são as pessoas políticas. Quais são as pessoas políticas? A União, os Estados, o DF e os municípios. Mais para frente, a própria Constituição vai definir quais são os impostos da União, quais são os impostos dos Estados, DF e dos municípios. Então o artigo 45 ele é muito importante, ele define a competência tributária. Então o artigo 45 está falando o seguinte, ó, Estados, União, DF, município, vocês estão autorizados a instituir os seguintes tributos. Quais os tributos que são comuns aos 3 entes? Olha que pergunta maravilhosa, hein? Quais são os tributos comuns aos 3 entes, aos entes da federação, às pessoas políticas? Aqui, impostos, taxas e contribuição de melhoria. Competência comum de instituir. É claro que a União vai instituir os impostos da União, os Estados vão instituir os impostos do Estado e o Distrito Federal vai instituir o que? Os impostos, aliás, a União, os impostos da União, os Estados, DF, os impostos deles e o município, os impostos estaduais. Pronto. Então o artigo 145 diz isso, olha o modelo mental. Então o artigo 145, a Constituição falou para o povo brasileiro, olha, competência tributária. O que é competência tributária? Anota, isso é importante, isso tem que estar no seu caderninho. Competência tributária é a competência tributária é a capacidade de criação de tributos por parte dos entes políticos. Pronto. Então, competência tributária, presta atenção que tem questão sobre isso aí, significa dizer a capacidade de criar tributos. Criar tributos. Bacana? Criar tributos. União, Estados, DF, municípios. Quais são competência comum? União, competência comum, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Pessoal, aqui é o seguinte, a gente
Adianta a matéria, volta, não tem esse negócio. O que é a competência tributária? É a capacidade do ente criar tributo. Essa competência tributária é definida pela Constituição Federal. A competência tributária é irrenunciável e é indelegável. Professor, eu não entendi esse tal de indelegável. Simples. Tem um imposto municipal. Somente o município pode criar esse imposto. O município não pode transferir essa competência de criar esse imposto para o Estado, por exemplo. É indelegável, é irrenunciável, é competência que somente o município pode fazer. Prof, mas para que tudo isso? Sabe por quê? Anote aí. Competência tributária ativa versus competência tributária são diferentes. A competência tributária é o quê? É a prerrogativa da pessoa política em criar o tributo. Isso é competência tributária. A competência tributária ativa é a competência de fiscalizar, de arrecadar, de supervisionar a execução do tributo. Então é uma diferença entre a competência tributária só, que é a capacidade de criar, e a competência tributária ativa. Professor, tudo bem, então a competência tributária ativa é que é de fiscalizar e arrecadar. Sim. Professor, o senhor falou para mim que a competência tributária é irrenunciável e indelegável. Exatamente. Cara, isso aqui tem que estar no seu resumo. A competência tributária ela é irrenunciável e indelegável. Agora, a competência tributária ativa pode ser delegada. Aí que está a questão da prova. De novo, a competência tributária ativa pode ser delegada. Professor, dá um exemplo, sim, anota aí. Tributos, né? Tributos para estatais, anota aí, para fiscais, perdão, para fiscais. A União criou, gente, o imposto sindical, a contribuição sindical, perdão. A União criou a contribuição sindical. Só que essa contribuição sindical, quem vai cobrar é o sindicato. Quem vai arrecadar é o sindicato, ou seja, ele que vai executar. O Estado criou, porque a competência tributária de criar tributos é somente o que do Estado. Agora, a competência tributária ativa ele pode delegar e delegou. Isso a gente vai trabalhar mais para frente quando a gente tratar do que? Dos impostos para fiscais. Tem os impostos fiscais e os parafiscais. Então é o seguinte, o artigo 145, ele tratou da competência tributária. Ele autorizou as pessoas políticas, União e Estado, criar impostos. Taxas, o que vem a ser taxas? Taxa é em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Gente, o conceito de tributos, taxas e contribuições de melhoria, nós iremos abordar esse assunto em aulas futuras. Professor, qual que é o nome da aula? O nome da aula já está preparado, chama-se espécies tributárias. A gente vai estudar todas as espécies tributárias, que são 5. Tributos, impostos, taxas, contribuições, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Bora! Professor, disso aqui, segundo o artigo 145, nós temos uma teoria que fala o seguinte, teoria tripartite. O que é teoria tripartite? A teoria tripartite, baseada no artigo 145, diz que nós temos somente 3 espécies tributárias. O imposto, a taxas e as contribuições de melhoria. Ok? Teoria tripartite. Só que é o seguinte, você tem que saber que a teoria tripartite, ela existe. Mas, papo reto, gente, para todas as bancas de concurso, todas elas, Sesgran Rio, FCC, ESAF, CESP, todas as bancas de concurso e a corrente majoritária doutrinária entende
que as espécies tributárias são 5, então é chamado de pentapartite. Então, olha só, falou em tributos. O examinador colocou lá na pergunta, tributos. Falou em tributos, você tem que pensar em 5 coisas. 5 espécies tributárias. 5 hipóteses que podem ser tributos. 5 hipóteses que podem ser tributos. Primeiro, imposto. Segundo, taxa. Terceiro, contribuições de melhoria. Esses 3 aqui fazem parte da teoria tripartite. Você já estudaram o artigo 145, você sabe que o inciso primeiro é o inciso dos impostos, o inciso segundo das taxas e o inciso terceiro das contribuições de melhoria. A quarta espécie tributária, empréstimos compulsórios. Nós vamos estudar esse cara hoje porque ele está no artigo 148 da Constituição. E contribuições especiais. Então são as contribuições. Professor, eu quero exemplo de contribuições especiais. Tem contribuição previdenciária, contribuição de intervenção de domínio econômico, chamada CID, contribuição sindical, está aqui, ó, são o quê? Contribuições especiais. São 4 tipos de contribuição especial que nós vamos estudar. Então falou a prova em tributos, o aluno automaticamente vai ter que entender, gente, tributos. A corrente majoritária, a teoria da pentapartição, penta 25, o Brasil não é pentacampeão mundial, então penta, são 5 campeonatos mundiais. Tá? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então o examinador colocou a palavra tributos. Então você vai ter que pensar nas 5 espécies tributárias. Professor, pode cair questão fácil? Pode. O examinador pode querer saber se você sabe quais são as espécies tributárias. São 5 espécies tributárias. Por favor, gente, isso é importante, isso é básico, isso cai em concurso, isso não cai, isso despenca, isso a gente sempre irá utilizar, vamos sempre utilizar isso com frequência. Então é o seguinte, o artigo 145 significa da delegação da competência tributária, da instituição da competência tributária comum. Tanto os estados, União, estados, DF e município podem instituir tributos. Quais os tributos que são comuns? 3. Que os 3 podem criar? Impostos, taxas e contribuição de melhoria. Comum os 3. Tá? Os 3. Comum. Olha, só para você entender como o negócio é. Nós somos 5 tributos, nós somos 5 espécies tributárias, não é isso? Das 5, 3 podem ser instituídas por qualquer ente. Empréstimos compulsórios não pode pelos 3 entes. Empréstimo compulsório só pode ser instituído por quem? Pela União. Isso que diz o artigo 148. Viu como é que as coisas funcionam? Então é o seguinte, o artigo 145, a cabeça dele, competência tributária comum dos 3 entes, os 4 entes e os 3 impostos. O parágrafo 1º, anotem aí. Cai em concurso, pelo amor de Deus, para com isso, cara. O parágrafo 1º, você tem que dar um nome nos artiguinhos na Constituição, cara. Eu falei pra você. Você tem que pegar e colocar, rapaz, o nome aqui na Constituição, cara. Tem que colocar o nome. O artigo 145, parágrafo 1º, o nome que você vai ter que dar pro cara é o seguinte: ali está na Constituição o princípio da capacidade contributiva. Princípio da capacidade contributiva. Pessoal, analisa a palavra capacidade contributiva. O que vem a ser, gente, a capacidade contributiva? A capacidade contributiva significa dizer... A capacidade contributiva significa dizer o seguinte: quanto você vai contribuir de acordo, você vai pagar os tributos de acordo com o quê? Aliás, você vai pagar o quê? Os impostos de acordo com a sua capacidade contributiva. Olha que detalhe, gente. Isso faz sentido, cara? O princípio da capacidade contributiva. Meu, se você ganha um salário mínimo, você tem que pagar o quê? Proporcionalmente ao seu salário mínimo. Se você ganha 30 salários mínimos, você vai pagar o quê? Proporcionalmente a 30 salários mínimos. Agora, esse princípio da capacidade contributiva, cara, é aplicado segundo a interpretação literária do artigo 145 do parágrafo 1º aos impostos. Primeira grande pegadinha desse parágrafo 1º. O examinador vai trocar essa palavra impostos por tributos. Está errado. Porque das 5 espécies tributárias, somente os impostos estão sujeitos ao princípio da capacidade contributiva.
De novo, das 5 espécies tributárias, quais são as espécies tributárias? Eu quero ver se você fixou o conteúdo, meu amigo. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Das 5 espécies, somente os impostos estão sujeitos ao princípio da capacidade contributiva. Vamos ler então o parágrafo primeiro, porque tem observações importantes julgadas do Supremo Tribunal Federal. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Olha aí, serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. O imposto terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos e identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Pronto, está aqui o primeiro princípio da capacidade contributiva. O princípio da capacidade contributiva, se você fazer uma leitura seca da Constituição, ela se aplica somente a quem? Aos impostos. Somente aos impostos. Professor, isso aqui é uma regra absoluta? Não é uma regra absoluta. Isso é uma regra relativa. Toda vez que há uma regra relativa, significa dizer que tem o quê? Exceções. Tá aí. Atenção, anota aí. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O nosso curso aqui ele é atualizadíssimo, gente. Pode ficar tranquilo. Aqui, a palavra imposto liga-se à literalidade do texto constitucional. Ok, está lá, porque o artigo 145, parágrafo 1º, que traz o princípio da capacidade contributiva, diz o quê? Impostos. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal estende o princípio a outras espécies tributárias. Então, nós temos mais 3 exceções. Aliás, nós temos mais 3 casos onde o princípio da capacidade contributiva foi ampliado. Tem que saber, prof. Claro, meu filho. Você não quer fazer concurso de alto nível? Cara, você vai fazer concurso para uma banca de tributário, que para mim é a top do Brasil, a ESAF. A ESAF cobra isso. Aqui, primeiro, taxas. As taxas previstas no artigo 5º, inciso 75 e 77 da Constituição Federal. As contribuições sociais previstas no artigo 195 e as hipóteses do parágrafo 9º. Então nós temos o quê? Como ampliação do princípio da capacidade contributiva a 2 casos de taxa e um caso da contribuição previdenciária do empregador. Vamos olhar aqui o primeiro caso. Primeiro caso, artigo 5º da Constituição. Com o artigo 5º da Constituição são os direitos individuais e as garantias individuais e coletivas, não é isso? Inciso 74. Gente, eu vou ter que consertar aqui o slide anterior, porque esse material aqui eu preparei recentemente. E aí, pronto. Inciso 74 da Constituição. Do artigo 5º da Constituição. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem suficiência de recursos. Olha aí, gente, a ampliação do princípio da capacidade contributiva. Professor, se o cara mandar esse cara aqui na prova, e aí? Você vai ter que entender que é o quê? Que o examinador quer que você saiba que isso trata-se do quê? De uma ampliação do princípio da capacidade contributiva.